Boa tarde! Chegamos um pouquinho atrasado, tivemos bastante complicações aqui na parte técnica, mas conseguimos resolver. Estamos aqui estreando o nosso podcast hoje com a presença do meu ilustre amigo Pastor Fernando. Pastor Fernando, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação para esse bate-papo. É um bate-papo bem descontraído para a gente falar sobre o que a gente sempre discutia lá nos idos de Francisco Beltrão, onde nós dois morávamos lá e nos encontrávamos para o jogo de futebol, para as nossas conversas, para as nossas brincadeiras. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Emerson. Obrigado, pessoal do podcast. É um prazer estar aqui começando, né, essa trajetória nova e numa proposta assim muito especial que você já compartilhou conosco, e a gente tem realmente essa trajetória de longa data, né? Desde Francisco Beltrão, o Emerson nos ajudava lá com os projetos juvenis, muitos deles fazendo o que sempre fez muito bem na área de mídia, nesta área que também é de fazer pensar, né? O Emerson é bom com as câmeras, mas é bom também de pensar, né? A gente pensava, conversava, nem sempre com muita convergência em muitas coisas, mas isso é o que faz parte para a gente crescer juntos, né? Pastor, é uma honra muito grande poder revê-lo e a gente se encontrar, porque tomamos caminhos bem diferentes, mas chegamos no mesmo lugar até aqui. Então, o objetivo desse evento, do podcast, é justamente trazer amigos para a gente discutir de uma forma mais ampla e mais aberta, incluindo os internautas, poder participar das nossas conversas que a gente sempre teve com muito respeito e com muito conteúdo, né? Então, como o pastor hoje trabalha com a igreja há muito tempo, a minha dúvida é fácil trabalhar com pessoas e com cristãos? Na realidade, o ser humano, seja cristão ou não, merece uma atenção especial, porque essa é a proposta, inclusive, do Evangelho. E pessoas têm a sua diversidade, o seu modo de ser, tem a sua história, tem as suas particularidades nas mais variadas nuances da sua existência. Existem influências familiares, influências religiosas, influências geográficas, influências de histórias, inclusive, como nós habitamos aqui no sul do Brasil. Você veja, eu venho de Belo Horizonte, né, pastor e ministério nascido em Minas Gerais, cultura completamente diferente, e você vem para um contexto do sul que tem influências ancestrais anteriores aos brasileiros. Então você tem assim os brasileiros aqui nascidos, dessa maneira me refiro, italianos, poloneses, alemães, comunidades europeias que também aqui, como lá na região norte, nordeste e sudeste brasileiro, também a influência africana, a mescla dos portugueses, espanhóis. Então você tem um berço multicultural. Para mim, é muito mais difícil, por exemplo, você desenvolver essas inter-relações sem compreender essas particularidades, do que, mesmo como igreja, do que você simplesmente estabelecer e padronizar todo mundo e dizer que todo mundo é a mesma coisa, quando tem tantas heranças que nos fazem diferir. O senhor faz quanto tempo que o senhor está no ministério? Eu completei 33 anos de casado e 35 anos, em média, até um pouquinho mais, 36 anos de ministério de ordenação pastoral. Me fugiu a conta agora, porque eu fui ordenado em 10 de agosto de 1988. Foi 38. A minha ordenação. 36 anos. 36 anos de ministério. E o senhor sempre quis ser pastor, ou isso foi uma opção ou falta de opção? Na realidade, é uma boa pergunta, né? Opção ou falta de opção? Na realidade, ser pastor não é uma escolha, é uma escolha dele e não nossa. Porque o ministério pastoral nasce de uma vocação. Eu me converti em 1981, em Belo Horizonte, na Igreja Batista Peniel. Uma igreja que trabalhava com uma vertente da sociedade que muitos não tinham um trabalho comum. A Peniel nasceu trabalhando com pessoas que vieram do ambiente das dependências químicas e até da prostituição, e
à época se dizia da homossexualidade. Então, é uma igreja que resolveu sair para fora para alcançar com o amor de Deus grupos que geralmente não eram a ótica comum de todos, muito mais nos anos 70, fáceis de ser evangelizados. Ali eu chego em 1981, através de uma experiência, eu que era uma pessoa que nasci em Belo Horizonte, mas os pais que me cuidaram são pais que me adotaram. Eu não tive a condição de conhecê-los no sentido prático, os meus pais biológicos. A família que me adotou tinha uma natureza de fé espírita. Eles não tinham, embora mesclassem a ida ao catolicismo, estar no berço católico em ocasiões que são aquelas mais sociais, eles tinham na base uma visão e uma influência espírita. E eu não fora batizado, tinha poucas situações onde estava indo à Igreja Católica, e depois que, aos 13 anos de idade, eu conhecia a realidade de não ser filho biológico deles, aí aquilo eu descobri por boca de outras pessoas, e além da mudança própria, da saída da infância para a pré-adolescência e para a juventude, eu tive também uma dificuldade, que foi aquela dificuldade de assimilar essa informação. Então, muito precocemente, você poderia encontrar-me entre aqueles que seriam crianças, adolescentes, depressivos. Eu era um moço vazio. Eu até vinha bem na escola, minha mãe professora da rede pública, meu pai sempre muito trabalhador, ele viajava o Brasil inteiro na área de seguros de vida, e eu ali, debaixo dos sonhos dos meus pais, procurando encontrar um caminho. Eles me colocaram para fazer o curso de admissão ao Colégio Militar. Fui para o Colégio Militar, não era filho de militar, meus pais não eram militares, concorri com militares, com civis. Bem, alcancei as notas. Isso com quantos anos? Isso. Na adolescência? Eu entrei. Entrando na adolescência? Praticamente. Ali, entrei no Colégio Militar, acho que aos 10, 11 anos de idade. Né? Mas o senhor chegou a frequentar o Colégio Militar? Frequentei. Mas até o final, na época era era segundo grau, né? Eu entrei na 5ª série, era o primário. Era o primeiro grau. Ali, o primeiro grau, isso, primeiro grau. Entrei ali no primeiro grau, começamos a estudar, e foi exatamente nessa época que eu tive a notícia de que não era filho dos pais que eu sempre tive como pais. Mas isso, cabeça deu aquela virada e... Balançou bastante, pastor? Bastante. Então, é uma coisa que algumas pessoas não sabem, né? Mas nós temos em comum também. Eu também sou filho adotivo, e temos outros amigos também em comum que também passam pela mesma situação. Mas no meu caso eu já não tive nenhum problema, porque sempre foi dito, sempre foi me deixado muito claro essa situação, né? Até porque é só olhar para os meus pais, dá para ver totalmente a diferença, porque eu sou moreno e eles são com a pele mais clara. Então eu não tive problema nenhum com isso. E minha mãe sempre deixou muito claro algumas coisas, e ela me precaveu de algumas coisas que poderiam acontecer. Então eu não tive problemas, embora a gente ainda, mesmo assim, dá umas quedas de vez em quando, porque você pensa os porquês, né? Por que aconteceu isso comigo? Por cá, então. E o senhor já não lidou muito bem. Naquela época, como a família, ela tinha isso como um segredo, e isso veio dessa maneira, e depois foi confirmado através das minhas irmãs. Então, naquela época, aquilo foi um impacto tão complicado para mim, que criou uma lacuna, aquela lacuna de origem, aquela lacuna de identidade de origem, lacuna paterna. E meus pais adotivos, eles eram brilhantes naquilo que faziam, até porque não sou o único adotado da casa, minhas 2 outras irmãs também foram adotadas. Então, por algum motivo, eles não puderam ter os seus próprios filhos, e dedicaram o seu amor a filhos que não eram do seu próprio ventre. E mesmo assim eu não consegui estabelecer a época, assimilar, e quem sabe até naqueles dias estabelecer a gratidão devida àquilo que me houvera sido oportunizado. Porque você vai pegar onde é que eu estaria
né? Eu faço a mesma As pergunta. perguntas são as outras, né? Não fossem eles instrumentos de Deus na minha vida naquele tempo, o que teria sido, né? Exatamente. Então são algumas perguntas que também precisavam ser feitas, embora naquela época não tivesse maturidade. Mas as perguntas sempre vêm, né? As perguntas com e elas certeza. eu sempre falo que eu não passei da minha idade dos porquês, porque eu gosto muito de conversar, ouvir as histórias, entender o mundo em si, as pessoas, como que essa engrenagem funciona, né? E também como Deus se relaciona com as pessoas. Então é um dos motivos que o pastor está aqui, porque a gente vai poder conversar sobre esses assuntos de forma mais aberta, né? Mas voltando na questão da adoção, eu ouvi uma frase do meu pai que fez toda a diferença da minha vida em relação a entender algumas coisas, né? E assim, a parar de questionar tantas outras. Por que comigo? Por que eu? Meu pai falou uma vez o seguinte, que eu não era filho biológico, mas por obrigação, porque nasceu, não teve opção, mas eu era um filho por opção. Eles optaram que eu fosse o filho deles. Exato. Então, eu fui escolhido. Não foi um acidente, não foi o acaso, foi uma escolha. E isso me marcou muito, porque você para pra pensar hoje e fala, cara, eu poderia. O que seria de mim se não fosse a atitude dessas pessoas, desse casal, o pai e a mãe, para poder me tirar da onde eu estaria. Então a gente sempre tem esse. E tudo tem um propósito, né? Com certeza. Eu digo assim, Emerson, eu escrevi um livro, um face-livro, ele ainda não foi publicado. E nesse face-livro eu o chamo de E Ele Estava Lá. Aí eu conto detalhes de tudo isso que eu vivi junto a essa trajetória. Está aí no Facebook, quem quiser acompanhar, está lá. É um face-livro. Acho que eu fui o primeiro cara doido a chamar um livro no Facebook de face-livro, porque é a única forma que eu entendi que podia chamá-lo. E ele é capitulado. E aí eu conto lá como é que Mas foi. Mas é um vídeo? É um áudio? Não, é vídeo? Ou é um PDF? É texto. É texto? É texto, não é nem PDF. Ele é texto em forma de postagem. Então você pode ler uma postagem a cada dia lá, vai nos mais antigos para os mais recentes, está capitulado lá de trás para frente. Estou escrevendo que nem japonês, grego, hebraico, por aí. Que legal, que legal. E aí, eu nesse material eu conto exatamente essa questão de que eu tenho a percepção de que mesmo nisto era Deus. Mesmo antes de eu conhecê-lo, mesmo antes de saber, né? Alguém diz, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu não creio nisso. Eu creio que Deus escreve certo por linhas certas. Sim, comigo as linhas estavam certas. Eu que não entendia algumas coisas. Como subproduto disso, aí eu te contei que fui parar lá no Colégio Militar, eu que ia bem na escola, minha mãe, professora da rede pública, Dona Marieta, era muito severa, muito severa, muito focada nos estudos. Ela me fazia escrever redação, ler livros e fazer tabuadas, decorar países e capitais. Rapaz do céu, naquela época eu sabia as capitais do mundo, na época, assim, hoje, pergunta para mim. Eu vejo isso, pastor, como o portfólio da professora é o filho, né? Com então certeza. É que nem o vendedor tem que ter um bom carro, como tudo é a capa seria os filhos. A minha esposa também é filha do professor, também eram bem rígidos na questão dos estudos, né, do aprendizado. Então, eu acho interessante isso. E o relacionamento que o senhor tinha com seus pais, ou tem com seus pais, ele foi normal depois do que o senhor soube, ou como que conseguiu? Aí vieram as crises relacionais, crises de obediência, crises daquilo que o pessoal chama de revolta, né? O cara ficou revoltado, rebelde, não sei o quê. Eu fui expulso do Colégio Militar na sequência de crises que aconteceram. O Colégio Militar de Belo Horizonte, qualquer colégio militar de todos os lugares, tem as suas regras, a doutrina militar é a mesma coisa. Então, você tem pontos disciplinares a serem perdidos. Você não pode bombar duas vezes. Eu entrei na 5ª série, passei para a 6ª, bombei na 6ª, e na 2ª vez bombei de novo, e além de bombar, perdi todos os pontos disciplinares que um aluno podia perder. Então, eu fui gentilmente chamado ao comando. Convidado a se retirar. Com os meus pais ali naquele dia trágico,
onde eles informavam que eu estava gentilmente sendo convidado a me Desligado. retirar da instituição. Mas a sétima série? Foi na sétima? A sétima não cheguei à sétima lá, né? O sexto? Então é 12 anos. Na chamada sexta série, ali é que... 12 anos. Cantei Seria 12 o corinho anos. da Xuxa, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Me mandaram embora e foi um dia muito complicado. Meu pai chegou em casa, minha mãe chegou em casa, dizendo, nós desistimos. Eles estavam frustrados, porque o sonho deles era que eu me formasse um oficial militar. E eu já não tinha mais sonhos naquela época. Naquela época, então... Pesou o emocional? Oi? O emocional pesou bastante. Pesou o emocional e o espiritual que não existia. Sim. Porque, Não na tem um verdade, relacionamento, eu era né? opresso. Não tem a gente não tem ainda maturidade para entender o espiritual, né? A gente mal e mal consegue trabalhar o emocional com essa idade, né? Eu lembro dos meus 12, 13 anos também, que é um período bem conturbado e por eu ser um pouco mais escurinho aqui na região sul, você sofre algumas questões, né? Mas aí a gente não tem a maturidade para lidar, né? E é difícil. Lidar com o ser humano ainda bem que a gente consegue evoluir, né? E o que eu sempre tenho conversado com algumas pessoas mais próximas, pastor, que é a questão da religiosidade, questão de igrejas, questão da espiritualidade, ela tem muito mais a ver com o único ser mesmo, do que o que a gente quer ensinar para os outros. Eu acho que foi um erro da minha parte, na época que a gente voltou para a igreja, querer ensinar os outros o que a gente não sabia. O que eu tô falando por mim, né? Sim. Ensinar os outros o que eu não tinha experiência, o que eu não buscava. Ouvia falar e eu queria ensinar, doutrinar outras pessoas. Então esse é um cuidado que eu tenho hoje em buscar informação. Por isso que me tornei jornalista. Gosto de ouvir as histórias, gosto de buscar informação, gosto de saber a fonte. E o evangelismo, eu acho que não foge muito disso, né? Eu acho que tem muito mais a ver na concepção individual do crescimento, do fortalecimento espiritual interno, do que realmente a gente apontar os dedos para os outros. A gente pode ver, a gente vê as falhas de todo mundo praticamente, mas é muito difícil a gente olhar para as nossas próprias falhas, né? Falhas se não tiver alguém que nos ame falando com amor, porque com ódio tem muita gente já falando, né? E a maioria das pessoas falam com ódio. Não tenha dúvida, é essa questão de querer ter a razão sobre tudo. Eu acho que quando eu conheci a Jesus, foi através de uma pessoa que me mostrou exatamente aos 16 anos de idade. Eu estava nessa crise, eu estava sendo essa pessoa que estava inviabilizada, desacreditada, eu era o garoto problema da rua, eu não era uma pessoa, morava com uma família muito boa, muito respeitada na rua, mas eu era o ponto fora da curva daquela família, né? Mas desandou muito, pastor? Eu não fui para as drogas, eu não cheguei a cometer os absurdos sociais fora de casa, alguns dentro da minha casa, né? Poderia dizer como Paulo disse, eu mais miserável dos homens, o maior dos pecadores. O que eu não vivi histórias que outros viveram na criminalidade objetiva. Eu, por exemplo... Mas por que o pastor acha que não foi para uma criminalidade ou para umas drogas? Porque eu tenho a minha teoria da minha vida, por que eu não fui né, para esse caminho. Mas por que o pastor não foi efetivamente para esse submundo? Porque Jesus me alcançou antes. Mas estava no caminho. Eu estava nos grupos relacionais, eu conhecia as pessoas, eu era, como é que fala? Se é o captável desse grupo. Era um potencial. É o potencial. Eu era o potencial. Sim. Mas aos 16 anos de idade, chegou para mim essa menina, o pessoal convidou a gente para fazer um acampamento. Eu não era de sair muito, meus pais cuidadosos me deixaram aí esse acampamento, já nada a ver com a igreja. Eram 13 pessoas lá do bairro. E aí a gente foi para um lugar muito lindo, que eu convido todo mundo aí a conhecer lá em Minas Gerais, chamado Serra do Cipó, onde tem diversas cachoeiras, enfim. Bom, não vou falar sobre turismo agora, mas, de toda forma, era lá que a gente ia para o Véu da Noiva, que é um lugar lindíssimo.
E a gente entrou numa Kombi com 13 jovens e amigos nossos de famílias próximas. 12 mais um, né, pastor? 12 mais um. 12 e mais um. É aí que Jesus... Mas quando entra 13, Jesus salva. Você vai ver isso aí. Porque, na verdade, eu estava lá naquela Kombi e nós estávamos indo para ir lá para o Véu da Noiva naquela época, era uma estrada cascalhada. E aquela Kombi trancou o motor, faltando 25 quilômetros para chegarmos ao Véu da Noiva. Ficamos no impasse, voltamos para Belo Horizonte ou a gente vai seguir em frente? Aí votamos entre nós, não, deixa a Kombi aí, o pessoal vai vir buscar, rebocar, vamos curtir o acampamento, depois... como é que o pessoal fala? A economia a gente vê depois. A gente vê depois. Então, foi exatamente o que a gente fez. Deixamos a Kombi lá e fomos para o Véu da Noiva. Quando chegamos lá no Véu da Noiva, aliás, antes de chegar, a gente foi andando a pé para ver se conseguia ônibus. Se passava algum ônibus naquela madrugada, a gente entrava nele. E, na realidade, foi caminhando, os pares se formando. Caiu do meu lado uma loirinha. Eu falei, opa, está começando a acontecer uma coisa boa nesse acampamento, que era a Dulciane. E quando eu pensei que ia rolar aquele chaveco, aquele bate-papo, aquela coisa toda... Já com as más intenções? Já estava com segundas, terceiras ou quartas. Aí o que aconteceu? Ela chegou para mim e falou, você está vendo aquele luar tão belo? E era uma noite, sexta-feira da Paixão do mês de abril de 81. E aí aquele céu estrelado, aquela lua, e ela fala da lua, eu falei, ponto, já está deixando a deixa para eu falar alguma frase de efeito aqui. Que nada, ela virou para mim e falou, essa lua, essas estrelas, foi Deus que criou, e Deus criou tudo isso que a gente vai ver aqui nesse acampamento, é o Deus que pode mudar a sua história, porque mudou a minha. E ela me contou a história dela, e eu conheci a parte, né? Por causa de situações. Ela viveu também períodos depressivos, teve perdas na família, teve uma série de situações, e como a gente tinha aquele grupo de amigos, a gente sabia alguma coisa, mas algo tinha mudado nela, e era Jesus que tinha entrado no coração e na vida dela. E enquanto ela contava a história dela, era como se contasse a minha história. Aquela noite, aquela conversa, aquele bate-papo, a gente seguiu, passamos o acampamento inteiro. Depois do acampamento, ela me convidou para ir lá a Peniel, a igreja Peniel. Eu tive uma experiência muito louca, muito especial. Passou a semana, eu não tinha tido nenhum tipo de conversa sobre isso, a não ser com um amigo nosso que estava lá no acampamento. E aí, o que aconteceu? Eu fui para casa, era uma sexta-feira, tomando banho, Emerson. Eu ouvi uma voz como se saísse de dentro de mim. E aquela voz dizia, liga para a Dulciane e marca com ela para ir à igreja amanhã. Eu fiquei assim, será que eu faço? Será que eu faço? Será que eu vou fazer isso? Liguei para ela. Ela falou, amanhã eu vou ver um filme com uma amiga nossa e depois a gente se encontra em tal lugar para a gente ir para a igreja. Foi ali, naquele sábado de 1981, entrando naquela igreja onde eu vi tantos jovens que vieram de mundos destruídos. O cara que pregou aquela noite foi o Japa. E ele era um obreiro da casa de recuperação e ele também houvera sido dependente químico. E ele contou a história de como tudo aquilo aconteceu na vida dele e como foi liberto. E depois ele perguntou, quem aqui quer a sua vida transformada? Outra experiência muito louca. Quando eu vi, minha mão já estava lá. Então... Geralmente você manda a mão fazer isso, manda a mão fazer... A minha mão queria tanto a minha conversão que ela foi primeiro. Ela se levantou. E eu estava assim, naquela noite, como se, naquele momento, todo o peso que havia sobre a minha alma, toda a ausência da paternidade, tudo aquilo que certamente poderia ter sido diferente antes, agora tinha a possibilidade de acontecer. Então, a minha experiência com Deus não é de ouvir falar, não é, ninguém chegou para mim me emparedando, você é pecador, você não sei o quê, você falou a história, a experiência. É por isso que eu abri esse parênteses aqui, eu falei, talvez
ao contrário da gente tentar impor tantas coisas, você é isso, ou colocar rótulos, a gente precisa realmente levar. O que muda? E mostrar também para as pessoas, olha, a gente está em processo. Sim. Nós somos pessoas, mesmo cristãs, convertidas, pecadoras, pessoas que estão, pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser que nós estamos sendo pessoas transformadas todos os dias. E é constante, né? É constante. E só para de ser constante quando você não permite mais a evolução. Não se permite uma evolução, né? Ou não se permite ser tratado, né? Exato, são o duplo viés. Essa questão de ser tratado é muito, muito relativa para cada um. Porque você pode ser tratado pela palavra de Deus. É essa palavra que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, isso para mim tem que ser relevante. Para mim é fator sine qua. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu tenho que estar convencido de que esse livro é mais do que apenas um livro. Sim, eu concordo, pastor, mas eu vejo uma dificuldade seguinte. Você, se só lê a Bíblia, eu acho que é difícil a pessoa compreender. Ela vai entender alguns pontos, vai se identificar com alguns outros, mas é muito difícil entender, porque a Bíblia ela fala muita coisa em muitos momentos, né? E muitas coisas parecidas que, se não tiver um direcionamento, e não é um direcionamento de pessoas, Sim. É uma das questões que às vezes as pessoas eu não consigo me expressar direito. Eu acho que a Bíblia é importantíssima, é um livro da vida, é um manual que eu acho que é sensacional. Se você pegar esse livro e você ler todo ele, você vai se identificar em vários momentos da sua vida que você já passou ou que ainda você pode passar, né? Então, mas o problema que eu vejo hoje a Bíblia é interpretativa em alguns momentos. Ela não é um livro de imposição de regras, né? Você tem que fazer isso. Até porque tem muitas coisas que Deus falava em parábolas, falava mas aí é que está o detalhe que a gente precisa estabelecer. Nós estamos falando de um livro que foi escrito por cerca de 40 pessoas, distantes umas das outras, com perfil socioeconômico completamente cultural, diferente, nível sociocultural. Sim. Nós estamos falando de um livro que foi escrito em 3 línguas diferentes, que é o hebraico, pequeniníssimas partes em aramaico, que é uma língua derivada do hebraico, e também as questões relacionadas à influência grega através do grego koiné. Em 3 continentes diferentes, esse livro foi escrito. A Ásia, a África e a Europa, durante um período de mais ou menos 1.500 a 1.600 anos, onde os escritores estavam distantes uns dos outros. Essa complexidade, ela nos mostra um livro uníssono. Isso, para nós, por exemplo, de Gênesis e ao Apocalipse, o senso doutrinário é centrado em Cristo. Portanto, se você tem um livro com essa complexidade de autoria, de geografia, de culturas múltiplas, você tem aqui a Bíblia não apenas falando a respeito do povo de Israel, você tem a Bíblia citando povos que existiram e que a história comum, natural e mundial também revelam a sua realidade paradoxa. Quer dizer, se você tivesse um livro que não pudesse ser compreendido desta maneira, e nas questões doutrinárias, você tem que ter uma leitura para as questões próprias da lei, que é ligada à realidade de Israel, para aquilo que apontava para Cristo como centro de todas as coisas, como eu disse, ela é cristocêntrica, e toda a lei se cumpre em Cristo Jesus. Sim. Tendo uma visão dessa natureza, você entende que uma pessoa comum não conseguirá entendê-la dessa forma, porque ela nem tem noção do que é Antigo Testamento, do que é Novo Testamento e do que são as raízes históricas de cada tempo, da própria cronologia bíblica. Eu concordo com você quando você fala que, aleatoriamente, alguém não conseguirá fazê-lo. Agora, discordo de você quando você diz, e tento entender, que não será através de pessoas. Será sim, porque Jesus, ele disse, ide por todo o mundo e fazei discípulos. A resposta àquilo que você propõe é o discipulado. Eu volto a dizer, há várias coisas, e aí eu concordo com você, que dizem ser discipulado que não são.
que são imposição de interpretações específicas de determinadas matizes religiosas. Certo, mas o discipulado, pastor, não pode ser compreendida como o exemplo que eu vou emitir para essas pessoas e não as palavras que eu vou lançar a elas. Eu vou lançar para elas uma proposta do meu entendimento, minhas experiências, minhas culturas, minha origem. Então eu tenho essa carga. Sim. Aí eu transfiro para uma outra pessoa a forma com que eu recebo esse evangelho. E isso não é uma caracterização de que você pode estar influenciando talvez negativamente uma pessoa em relação à Bíblia, porque as pessoas pegam versículos isolados e usam como frases motivacionais. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, como se isso é uma coisa, eu acredito em Deus, então nada vai me faltar. E não é bem esse o contexto, né? Então, isso não pode gerar um outro problema. Essa é a minha preocupação. Eu acho que o discipulado é mais apresentar-se como um exemplo, não em palavras, e sim em atitudes. Né? Você fala, não, eu sou cristão, mas você se comporta como cristão, você se relaciona como um cristão com as outras pessoas, com respeito, com educação, com cordialidade, falando, mostrando, você era diferente, cara. O que aconteceu com você? E aí não vai causar mais impacto do que você simplesmente falar, viu, você tem que ler a Bíblia, você tem que estar na igreja. É a minha opinião, né, pastor? Não, certinho, eu concordo com você. É aquilo que eu falei a respeito daquela menina que conversou comigo. Ela não chegou, ela simplesmente falou, Deus mudou a minha vida e eu vi a mudança. Agora, esse é o primeiro momento. Porque o que acontece? No sentido prático, você terá, nos níveis da sua experiência espiritual, alguns chamados, alguns terão uma responsabilidade maior. Aquele que vai para realmente receber a fé e caminhar, e a caminhada dele será sempre a de alguém que está recebendo a fé, ele está num nível. Aquele que será chamado para realizar discipulado, mentoria, formar pessoas para a pregação do evangelho, porque exatamente esse é o princípio. A Bíblia diz, nós devemos fazê-lo, a igreja deve fazê-lo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, aí essas pessoas têm que mergulhar nisto que você trouxe tão claramente e tão brilhantemente a demanda, conhecer. Por quê? Você falou de interpretação. Interpretar é hermeneutizar. E a hermenêutica bíblica tem regras. Eu não posso fazer aquilo que você mesmo falou aqui. Algumas pessoas pegam lá um texto, João 11:35, está lá, Jesus chorou. Aí eu pego aquele texto, pinço do contexto e eu começo a dizer, tá vendo? Jesus chorou. Se Jesus chorou, todos têm que chorar. Então quem não chora não é de Deus, porque Jesus chorou. Eu desprezo por que Jesus chorou, onde ele estava quando chorou, por que ele chora naquele momento, diante daquele sepulcro, e qual é a relação que ele tem com Lázaro, e qual é a relação que ele tem com Marta e Maria, e com aqueles que estavam assistindo ali. Então isso é um absurdo, e há muitas pessoas que o fazem. É por isso que você tem teologias ou interpretações que são profundamente isoladas e geram doutrinas particulares do interesse humano. Não aquela vertente cristocêntrica. Isso que o evangelho cristocêntrico, esse evangelho que aponta para Jesus e que nós, apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, mestres, membros de igreja, temos que apontar para ele, a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e a ninguém mais, nem a uma placa de igreja. Nós estamos diferentemente em denominações diferentes, mas isso no céu não existe. Agora, outra pergunta que pode ser considerada uma pergunta polêmica, né, pastor? Existem quantas doutrinas por que existem tantas igrejas hoje com nomes diferentes? Existe a igreja A, B, C, D. Existem tantas doutrinas na Bíblia de linhas de pensamentos diferentes, porque eu realmente fico preocupado, porque eu não gosto do fulano, pastor, eu vou sair e vou montar a minha igreja. E eu escutei isso muitas vezes na minha vida. A minha igreja. E eu comecei a pensar, minha igreja? Pô, minha igreja? Eu sempre aprendi que quem é o dono da verdade é Deus e Jesus, então não é a minha igreja. Se você já vai abrir a minha igreja, já está errado, né?
Eu acho que aí tem que ir pra Argentina, lá que tem as. Você vai se comparar com a igreja do do Maradona. Maradona. É a igreja do Maradona. Mas assim, brincadeiras à parte, existem tantas linhas ideológicas para ter tantas placas de igreja? Vamos tirar a ideologia e colocar o termo visão teológica. Existem algumas abordagens teológicas que diferem, sim. Por exemplo, e isso é compreensível. Eu digo, talvez não seria o desejável. Eu não consigo compreender, pastor. Mas sinceramente. eu vou te dizer por que é perfeitamente compreensível. Pega o paralelo extra-eclesiástico. E nós temos tantas visões partidárias diferenciadas. Nós temos tantas visões ideológicas no mundo diferenciadas. Tudo isso diz respeito também ao traço e à condução da história humana. Próprio do ser humano na sua falibilidade. Vamos dizer que no princípio, por exemplo, o casamento, como era estabelecido, e Jesus fala, não foi sempre assim. Deus permitiu que fosse dado o quê? Carta de divórcio, por causa do quê? Da dureza dos vossos corações. Foi isso que Jesus disse aos fariseus, com relação, por exemplo, à leitura do divórcio. Eu estou abrindo só um espectro de interpretação teológica. Nós temos a leitura da realidade do que é o Antigo Testamento, a visão de que Deus veio para Israel. Por exemplo, veio para os que era seu. E povo. Os seus não que veio o receberam. Como num povo, como uma tribo, né? Como a tribo de Israel, como Sim. o povo. Aí você faz essa leitura fria, então Deus desistiu de Israel para fazer a igreja. E não é isso. Aí que entra a questão hermenêutica, porque a aliança de Deus é uma aliança do Gênesis Apocalipse formatada com visão em Cristo, para chegar a Cristo. A lei nos conduz como raio a Cristo. Haveria, por exemplo, no caso de um povo, como o povo de Israel, um povo que traria tudo isso para todas as nações. Quando Deus falou com Abraão, olha, de ti e em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Deus não tinha propósito só para Israel. Deus tinha propósito para todos os povos da terra, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou ao mundo. Alguns hoje pararam naquela revelação, que é a revelação somente para Israel, e que todos teriam que voltar a Israel para poder ter a sua condição. Eu já ouvi umas coisas assim. Entendeu? E então, fico pensando, mas será, cara? Então eu tenho que ir. É que nem ir para Meca, né? Você tem que ir. Você entendeu? Mas onde tá isso? Isso é a falibilidade da compreensão humana. Você tem que entender. Mas é interpretação, não é? São interpretações. Nessa parte, por exemplo, vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Eu sou de um contexto que crê que o Espírito Santo atua hoje, que ele derrama dons, que ele faz, opera, enfim, que ele está realmente operando em nossas vidas. Ele está presente. Agora, existem outras compreensões teológicas que creem que isso era só para a era apostólica. Como a gente lida com isso? Eu uso o máximo divisor comum. Quando eu olho para a doutrina central, que é a que salva, que é a que realmente nos leva à verdadeira motivação da palavra de Deus, eu entendo, o que converge em Cristo, converge comigo. Se da glória ao Senhor Jesus se anuncia somente um caminho de salvação, se está anunciando o reino de Deus, todas as questões periféricas que diferem do que eu acredito, para mim são menos importantes se eu consigo conviver com elas. Eu consigo entender, o fulano anda no nível da revelação que recebeu, e é o que a palavra de Deus diz, cada um anda no nível da fé que recebeu. Tem gente que, olha, pastor, você está errado, eu não creio que Pentecostes é para hoje, eu não creio que o derramar de Deus é para hoje. Sim. Eu respeito. Se aquele lá está lá falando de Jesus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele está ministrando no nível que recebeu, glória a Deus. É o que Jesus ensinou aos seus discípulos. E eu acho que ele, ele fala para um nicho de pessoas que pensam parecido com ele. Entendeu? Agora, olha o que Jesus fez quando houve uma controvérsia destas com os seus discípulos. O que ele fez? Tinha lá os discípulos, aí eles viram um cara que estava pregando lá, que não andava com eles, mas falava de Jesus. Estava usando teu nome lá, Jesus. Mas o que Jesus disse? Quem não é contra nós, é por nós. Ou seja, se ele não está andando aqui, mas está falando
do meu caminho, está apontando a teologia correta, central e básica, seja isso o ponto de convergência. A gente acaba com essas crises dessa maneira, mas isso não vai minimizar dificuldades que são próprias de cada denominação, que podem desenvolver excessos. Nós, como Comunidade Batista Betel, quando na visão celular, desenvolvemos alguns excessos, e estamos ainda na visão celular, caminhamos hoje com muita maturidade. Quantas coisas que nós erramos com pessoas querendo fazer o que é certo e estabelecendo uma leitura impositiva em determinadas coisas que não o exigiam. Então, sempre fazer essa avaliação, essa reinterpretação e ouvir a ação do Espírito Santo, a gente consegue conviver com essas coisas com mais sobriedade. Muito, muito bem colocado. Eu acho que existem níveis de entendimento, né? Assim como existem níveis de cultura, existem níveis sociais, que é castas, mas existem, né? Tem pessoa que... Eu conheci algumas pessoas lá em São Paulo que 15 anos trabalhando numa empresa, uma empresa muito multinacional, e falou, tá, mas o que você não quer subir de carreira? Ele falou, não, eu não, porque depois eu vou ganhar um pouquinho a mais, mas vou ser cobrado muito mais. Ou seja, ele queria aquilo ali para a vida dele, né? E tudo bem. Então eu acredito que existam níveis de conhecimento, de entendimento. Agora, como equalizar isso, pastor, entre os cristãos? Porque tem muita divergência entre os próprios cristãos. Um acha que pode fazer isso, outro acha que não pode. E qual que é o ponto de equilíbrio para essas divergências? Que não é muito claro sobre, um exemplo, sobre tomar vinho, por exemplo. Sim. É uma bebida de álcool. Mas qual que é o... Pode beber, não pode beber? Ele sempre tem esse... Não, mas na Bíblia diz que não pode se embriagar. Tá, e daí? Mas pode beber vinho então ou não pode beber? E qual que é o ponto de equilíbrio pra gente ter? Essa é muito boa da gente conversar, porque, na verdade, a Bíblia é perfeita. Ela deixa ver... Eu, por exemplo, eu não bebo. E ninguém impõe sobre mim não beba, porque eu concordo com você. A Bíblia não deixa claro a questão de não beber. Ela deixa clara a questão de não usar a bebida para dissuadir, para não estabelecer algum nível que é aquele de uso que vai se tornar uma dependência. Agora, qual é a minha opção cristã com sabedoria? Essa é a minha e é aquela que eu falo com todos aqueles que caminham comigo. A lei da liberdade cristã que Paulo compartilha em Romanos, e na orientação aos Coríntios, o próprio texto de Efésios, capítulo 5, versículo 18, a lei da liberdade cristã, porque naquilo que eu posso fazer na minha liberdade, como a palavra diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, eu posso levar alguém a incorrer num caminho que não seria aquele o ideal. Então, em amor a este... E não porque, não é isso. Em amor àquele que está lá e que se pega, por exemplo, eu na posição de pastor, recebo na igreja alguém que veio do ambiente da dependência alcoólica. E aí eu vou dizer para esse camarada, você não beba não, porque para você é risco, mas eu não tenho problema ter lá um pouquinho e utilizá-lo. Ele me vê como ele começou. Invariavelmente, um alcoólatra, ele começou bebendo socialmente em pequenas quantias. Aí eu estou lá falando com um cara que saiu, que lutou, que foi para uma casa de recuperação, que foi se livrar daquilo que havia estragado a casa dele. Tem filhos que estão nos assistindo, pais que estão nos assistindo, que viram seus pais, avós, embriagados, vomitados, jogados pela rua, desculpe a palavra, por causa dessa porcaria do álcool. E aí vai ver um pastor utilizar algo dessa natureza. Certamente, isso para ele não seria producente. A lei da liberdade cristã me leva a uma tomada de posição que é sóbria, que é dessa maneira. Você acha que eu vou entrar na casa de cada crente da nossa igreja para verificar se ele tem uma adega? Você acha que eu vou entrar... Essa não é a proposta pastoral. A proposta pastoral é falar sobre essas coisas e sempre cada um decide aquilo que nós estamos propondo, exceto em alianças. Nós, como pastores da Comunidade Batista Betel, entre nós, pastores e líderes, temos uma aliança entre nós de não usar bebida de nenhuma natureza alcoólica.
Esse é um tema bem relevante em relação a isso. É um dos temas, né, pastor? Isso aí e a bebida nem é a questão maior. Mas eu vejo, sim, a convivência entre as igrejas, ela é saudável, pastor? Olha, no nível próprio, eu sei que tem determinados contextos que não tem essa liberdade dessa convivência. A gente sabe disso e existem razões que são expressivas para que isso aconteça. Infelizmente, pelo elemento humano que somos, nem sempre é saudável como deveria ser. Nem sempre é ético como deveria ser. Nem sempre é algo que poderia ser louvável como poderia ser. Mas quando não é, isso não nos isenta diante de Deus pelo fato de que somos nós, os elementos humanos, que produzimos estas. Não tem nada a ver com Deus isso. Sim, entende? sim, Isso, aliás, a proposta de Deus é unidade, mesmo na diversidade. Essa é a proposta de Deus. Então, essa questão da reconciliação que a gente pede dos outros com Deus, também em algum nível, em alguns níveis eclesiásticos, intereclesiásticos, como você colocou, entre as igrejas, e nem sempre são as igrejas, meu querido. Muitas vezes isso está ligado a perspectivas pastorais, né, de pessoas que estão ainda não enxergando como essas coisas poderiam ser tão diferentes se fossem levadas de uma outra maneira, sem esses pré-julgamentos ou acusações mútuas ou coisas desse tipo, que acontecem. Eu vejo uma situação que eu até comento com algumas pessoas desse meu âmbito mais intimista de conversas, que a gente tem um grupo de estudo que a gente conversa sobre isso. Eu vejo que a igreja, essa é minha opinião, tudo que eu estou falando aqui é do Emerson. O Emerson pensa assim: a igreja perdeu um pouco do norte dela, ela perdeu um pouco de função, ela está assumindo posição que não cabe a ela, minha opinião. Sim. Eu acho que a igreja ela é mais receptiva do que ela é impositiva. E eu vejo hoje muitas igrejas mais impositivas do que receptivas. A igreja ela tem que ser o caminho, ela tem que ser a ponte, ela não pode ser o fim. E eu vejo muitas congregações querendo ser o fim. Então, o que é passado aqui, você tem que seguir a regra, né? Você tem que fazer isso. O pastor tem um poder sobre a massa que eu acho muito perigoso. Porque aí você influencia pessoas. E na Bíblia também diz: muitos que dizem Senhor, Senhor, não herdarão os reis dos céus. Por quê? Porque pode ser manipulado. E nós conseguimos fazer mídia de massa. Eu trabalho em comunicação há 25 anos. Então eu estudo a comunicação e a gente tem os viés que a gente percebe. O Brasil é um país que tem uma comunicação muito grande. Nós gostamos da comunicação, o povo brasileiro. E isso me preocupa, porque na minha opinião, a igreja é um lugar para receber as pessoas, não é nem orientação, ela dar opções. Olha, isso aqui é o que Deus fala, é isso aqui que Jesus ensinou a gente. Agora, as tuas experiências individuais, você tem que procurar em Deus. E não é também largar, não, é ali, tá? Acolher, tirar dúvidas, fazer o trabalho social que a sociedade não faz, que Sim. é acolhimento, né? Então, eu vejo isso com um pouco de preocupação. Qual que é a visão que o senhor, que está dentro disso, tem em relação a essa Quanto situação? à inclusividade, que é a questão, a receptividade, você precisa entender que a igreja, antes de incluir, ela tem que transmitir a sua identidade. Então, a primeira coisa é aquilo que você já disse. A igreja é do Senhor Jesus, ela é cristocêntrica. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ela tem uma identidade cristocêntrica, logo é cristã. Os valores cristãos são aqueles trazidos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E dentro do contexto do Novo Testamento, você vai encontrar a preocupação de todos os apóstolos da realidade identitária da igreja, que é uma contracultura. Aqui começa o nosso problema para essa questão da linguagem da receptividade, porque geralmente o posicionamento da igreja não é ser uma cultura aceitável ao mundo que está à sua volta, e não será, embora devamos ser os mais gentis possíveis para Os que mais as receptivos, pessoas, né? e os mais receptivos. Mas a presença da igreja, vamos colocar aqui já numa fala,
que é contundente. João 14,6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por mim. Circunscreveu o assunto, reduziu o assunto a você só pode ir até Deus através de Jesus. Isso já é um problema para a mente de outras pessoas que, por exemplo, têm outras leituras. Todos os caminhos levam a Deus. Que todas as possibilidades mas isso, levam a Deus. Viu? Mas eu concordo com essa frase, pastor, porque todos os caminhos levam a Deus, sendo você salvo ou não. Se você for salvo, você vai ver Deus. Se você não for, você vai ser julgado por Deus. Então todos os caminhos levam a Deus. Se vai ser bom ou não, aí é outra questão. Bom, essa para mim é uma frase esperta. Né? Eu vou dizer por quê. Porque a gente quer dizer, não, todos os caminhos levam a Deus. Não, isso aí, sabe onde nasce o bojo dessa frase, todos os caminhos levam a Deus? Porque lá, na época do Novo Testamento, todos os caminhos levavam a Roma. E o imperador era tido como Deus. Sim, então, todos os caminhos levam a Roma. Aí, a ênfase estabelecida nessa ideia, que passou para essa mente comum, é de que a qualquer caminho leva a Roma a solução que você encontra no imperador. Aqui, hoje, contextualizando essa frase, qualquer caminho leva a Deus. Para a salvação, há um só caminho. Essa é a mensagem da igreja. Não, sim, é uma mensagem contundente. Sim, e a gente, eu concordo. Você me entende? Sim. A gente, quando coloca só Jesus salva, isso já estabelece uma identidade da igreja. Sim. Aqueles que estão fora entendem que alguns que nem necessitam de salvação, que o pecado ou que não querem, existe, ou que não querem salvação, ou que o inferno não existe. Então, a marca identitária da igreja já é uma contracultura. Então, já existe de lá para cá uma predisposição, e é natural, e Jesus disse isso, o mundo odiará vocês. Nós não estamos aqui para sermos palatáveis, esse é um fato. Nós não estamos aqui para sermos tidos como os legaizinhos, vou colocar assim para a sociedade, para o pessoal vir para a igreja. Nós estamos aqui para sermos verdadeiros. A questão é que a nossa verdade precisa ser dita em amor. Aí eu entro onde você coloca. Quando a nossa verdade é só arrogância, é só orgulho, é só soberba, aí ela, além destas já predisposições que existem contra a mentalidade de ser cristão, existe essa outra da soberba, de que eu sou melhor do que você. Eu não estou aqui para ficar dizendo, eu sou melhor, estou indo para o céu. A salvação não é por obras. Sim. Foi Paulo que disse aos Efésios, é graça, é favor imerecido, então não me coloca melhor do que ninguém. Olha, sim. Paulo, sim. Eu sou o pior dos pecadores. Quer dizer, um cara daquele, né, que foi uma pessoa que... Mas eu acho que ali teve muita consciência, né? Paulo entendeu a insignificância do ser humano e a importância que Jesus teve para a humanidade para poder... É aquela história. Deus deu o seu filho unigênito. Aí a gente para conversar e pergunta, você teria coragem de dar o teu filho para morrer por mim? Assim, pode ser parente, pode... Eu até hoje não vi ninguém que fala, não, eu daria meu filho. Eu também não. Eu nunca vi ninguém falar isso. E eu não daria. Eu sou da minha opinião. Entendeu? E eu falei, cara, eu já te adianto, eu não daria meu filho por ninguém. Então, quando você chega nesse nível de entendimento, que é, cara, não é bem assim que a gente pega versículos isolados, a gente quer impor algumas... Nossa, eu fui assim. Né? Em algum momento da minha vida você acha que não, eu sei qual que é a verdade é Jesus. Sim, isso está tudo certo, mas como eu reajo a esse saber? Eu busco me aprofundar ou eu só falo o que eu escuto? Eu leio a Bíblia? E qual a importância de orar? Qual a importância da intimidade com Deus? Eu aceito ser manipulado? Né? Então isso é outras coisas. A gente está com o tempo quase estourado, a gente nem falou 10% do que a gente gostaria, mas já vou deixar o convite aberto para o pastor vir quando puder dar essa para a gente... A gente ia falar de política, é uma coisa que a gente sempre gostou também, mas a minha pergunta é, pastor, o pastor ainda continua fazendo trabalhos de assessoria motivacional, empresarial que fazia? Faço para empresas, para pessoas que desejam trabalhar com times menores,
um trabalho bem especial que é baseado no meu livro Quanto Custa Vencer. Nós nos iniciamos isso na área esportiva, hoje não mais no ambiente esportivo, né? Porque eu vim lá trabalhando com marreco em Pato Branco, eu me silenciei, né? Estou aqui... Mas eles levaram o Lavarda para Levaram o Lavarda para lá, aí se eles levaram o Lavarda para lá, quem sabe algum dia... Abre uma vaguinha aqui. Bata um papo com a galera do Pato também, aliás, que vai muito bem, obrigado também, né? Tanto o Pato quanto o Marreco estão no meu coração, não posso rasgar a história que tenho com o Francisco Beltrão, sim, mais eu de lembro, 24 anos, e tenho um carinho muito grande, mas estou numa cidade lindíssima, que é Pato Branco, né? Eu não sei. O senhor se acostumou bem em Pato Branco? Graças a Deus. Tem muita gente aqui, eu acho que o pastor já veio de um grande centro também, acho que é menos difícil. Mas eu tenho muitos colegas que vieram de Beltrão e falaram que não se adaptaram. Não, de Beltrão para cá tem muita diferença. O povo de Beltrão tem um jeito de ser e o povo de Pato Branco tem outro. Mas todas essas coisas têm as suas peculiaridades. Sou eu que tenho que entrar na cultura. Quem chega de fora é que tem que se adequar. Quando eu cheguei aqui no Paraná de Minas Gerais, eu pensava, vou trazer um pouquinho do meu jeito de ser. Vai nada! É você que entra no jeito do gaúcho, no jeito das heranças italianas, vai aprender a comer cuca, sagu, né? E outras coisas salame mais. Salame, comer aquelas coisas. Também que o alemão gosta muito de comer comida doce salgada com doce, né? Então é a gente que entra na cultura. Aqui em Pato Branco está sendo assim, e eu louvo a Deus porque é uma cidade que me lembra muito, aqui a região central de Pato Branco me lembra muito minha BH. Eu gosto de andar ali vendo aqueles prédios, né? Vai dar aquele, minha BH querida. E quando inauguraram o shopping, difícil agora está sendo arrumar outro programa para eu fazer que não seja volta e meia aparecer lá no shopping. E lá no shopping dar uma passeada. Sentir em BH, né? Então, é isso aí. Mas eu teria mais 22 razões para te dizer porque eu gosto de Pato Branco. Muito bom. Amanhã é um dia muito importante para o Brasil, né? A gente vê uma polarização colocada nas eleições, no ato da votação. E a gente espera que o melhor seja feito para o Brasil, né? E o senhor vê os políticos pensando no povo? Na verdade, infelizmente, eu vejo duas coisas. Nós ainda temos uma expressão política que é muito paixão clubística. É aquela coisa de torcer por partido ou números e não por ideias. Eu hoje vejo também uma questão emergente que toca todo mundo e que também traz grande risco à América Latina, que é exatamente essa questão dos valores da nossa brasilidade que estão em ameaça. E é fato. Se o PT volta ao poder, eu falo isso com toda a liberdade aqui, se você me permitir, sim. Com o seu conteúdo programático, eu não estou pensando só no Lula, não. Eu penso na estrutura, da proposta, daquilo que são as alianças. E eu vejo também que esses riscos estão aí. Avalio também que o Bolsonaro é insuficiente em determinadas coisas que eu penso quando projeto uma pessoa que gostaria de ver trazendo o ideal, tanto cristão como social, para trazer e produzir essa paz que nós necessitamos para seguir em frente em termos do Brasil. Essa coisa da beligerância que se tornaram as eleições não condizem com o senso, o pensamento cristão. Por exemplo, se você me perguntar, você diverge do Bolsonaro em quê? Divirjo na história de ele falar que bandido bom, ou dos seguidores de Bolsonaro, como eu sou, dizer que bandido bom é bandido morto. Para mim, bandido bom é bandido convertido e o Evangelho tem poder para mudar essa história. Então, essa é a mensagem. Eu divirjo em coisas assim, mas eu faço de novo um MDC, um máximo divisor comum. Para mim, Bolsonaro reflete grande parte do que eu penso para este momento de estabelecimento dos valores cristãos, de Deus, pátria, família, enfim, da liberdade econômica, do livre acesso do empreendedor brasileiro para construir o seu negócio. Gente que realmente está aí, que paga os impostos. Aliás, você falou, os políticos pensam, quem sustenta a nação são o pessoal do comércio, o pessoal da indústria, o pessoal que tem ideias. É a massa, né? A massa popular. Quem trabalha.
é quem emprega, é quem abre quem portas, gera riqueza, né? paga altos impostos. Para mim, os protagonistas da nação não são os políticos, são aqueles que a constroem. Agora, quando se quer fazer um discurso que nós não necessitamos dos políticos, está aí, essa é a nossa realidade. Uhum. Nós necessitamos em função da estrutura que é própria da nação, que é a estrutura democrática, constitucional, por representatividade, essas pessoas estão lá, então não há outro caminho, onde a gente efetivar os nossos esforços. Mesmo como pastor e cidadão, me debrucei sobre a campanha do Bolsonaro, não tenho nenhuma dificuldade com isso, porque contra um ex-presidiário, um camarada que fez o que fez, e nós sabemos que não foi apenas em um verão passado. Há vários verões em que temos sido roubados nessa condição. Eu vou, de alguma maneira, contemporizar? Não, pastor não pode entrar nisso. Eu sou pastor, sou cidadão, eu ia tenho fazer essa responsabilidade como pastor e cidadão, como pai, de colocar aquilo que eu penso e, por causa da minha condição de pastor, logicamente, a algum nível eu vou influenciar. Ou, quem sabe, por causa disso mesmo, posso até desestimular alguém, mas eu não posso me omitir. A omissão não é a minha opção. Mas agora, só para encerrar rapidinho, pastor, o pastor acredita que, eu acredito que os evangélicos, assim como os católicos, assim como as pessoas, deveriam se envolver mais no âmbito político. Por que tem poucos cristãos envolvidos na política? Porque, para mim, houve uma inversão da moeda. Eu vou te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa engajada politicamente desde 2011, aqui, na internet. Não sou filiado a nenhum partido. Enquanto pastor, não tenho pretensão nenhuma no sentido político, porque meu lugar é o altar, a minha chamada é o púlpito e minha missão é pregar o evangelho. Então, qual é a minha perspectiva? A inversão que falo. Muitos homens que têm missão pastoral foram realizar a missão sacerdotal e mesclaram isso. Para mim, no momento que um pastor entende que tem missão, que é chamada a missão política, ele tem que se desincompatibilizar da missão pastoral para viver integralmente o chamado que ele diz ter. Ou, eu acho melhor que o pastor ou os líderes cristãos que sejam possam gestar esse entendimento do envolvimento político naqueles que estão na igreja e que têm chamado político. Eu não creio que deva ser essa mescla uma mescla ideal. Eu sou pastor, apóstolo, tal, mas eu tenho vocação política. Ok, tem a vocação política, envolva-se integralmente nela para fazer a mudança para fazer o melhor, para se envolver mesmo, né? Para não ficar mesclando duas coisas. Como eu pensaria. Em Francisco Beltrão, o Conselho de Pastores, uma época, chegou pelo meu engajamento nas mídias sociais, poderia ser o pastor Fernando nosso candidato. Antes que suspirassem isso, eu disse para todos eles, não é a minha vocação, não é esse o meu chamado, e se eu entendesse que fosse algum dia, meu ministério seria integralmente na política e não ligado à igreja. Não porque eu creia que o homem que vai para a política se corrompe, eu falo pelo foco. Sim. Pelo foco, pelo testemunho. Entendi. Nós temos aí um congresso formado por grande parte da nossa bancada evangélica e nem toda ela me orgulha. Então hoje, infelizmente acabou nosso tempo, mas eu já deixo o convite aberto novamente que o pastor venha para nós falar especificamente de assuntos mais específicos, política, motivação. E agradeço, pastor. Muito obrigado por o senhor ter vindo, para a gente ter essa conversa. A gente matou a saudade também um pouquinho. Com certeza. E espero que a gente possa ter grandes debates sobre isso para a gente levar aí para as pessoas também um pouquinho de nós para eles e que eles possam estar interagindo conosco. Então agora eu vou fazer que nem os candidatos. Olhe para cá. Eu quero dizer para você que foi um prazer estar com Emerson Pote aqui, Valéria e pessoas tão queridas da nossa vida que aprendemos a admirar. Muito obrigado e muito sucesso com o podcast. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima.